Pessoal, temos muitas novidades de Warner e DC, e hoje até um pouquinho de Marvel. Porque assim, saiu uma pesquisa nos Estados Unidos que revela quais são os heróis mais populares de acordo com cada estado. E assim, virou uma disputa Marvel versus DC, principalmente Batman contra Homem-Aranha. E aí, quem que vocês acham que é mais popular? O Batman ou o Homem-Aranha? E além disso, também vamos comentar uma cena que vazou do filme da Batgirl, mostrando toda uma sequência de efeitos práticos sem fundo verde, que gerou todo um debate nas redes sociais. E também vamos comentar a polêmica mais recente do Superman, que envolve a visão de calor do herói. Afinal, histórias como o Injustice e do The Boys com Homelander estragaram a visão de calor do Superman, virou meio que uma imagem que representa o Superman do mal. É tudo isso que a gente vai comentar aqui, então roda a abertura e vamos lá! E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, já vai deixando aquele bate-like e o bate-comentário, que isso ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado para todo mundo que faz isso. E beleza, dado o nosso recado, vamos falar agora um pouco sobre essa pesquisa de popularidade de heróis. Popularidade de super-heróis sempre foi um negócio muito relativo. De uma forma geral, convencionou-se a dizer que os 4 heróis mais populares do mundo é o Batman, o Superman, o Homem-Aranha e a Mulher Maravilha. Só que não tem assim como dizer com toda certeza absoluta qual que é o mais popular. Quando tá saindo um filme do Homem-Aranha, o Homem-Aranha é mais popular. Quando tá saindo um filme do Batman, o Batman é mais popular. E por aí a gente vai indo. Mas é por isso que esse site aqui chamado Wise Voter, utilizando um método deles ali para conseguir arrecadar dados, eles conseguiram definir quais são os heróis mais populares nos Estados Unidos e de acordo com cada estado. E o resultado disso é que eles fizeram esse mapa com os estados, e cada estado com uma bandeirinha do super-herói ali, meio que representa o favorito daquele estado. E como vocês podem ver, e não é muita surpresa, o Homem-Aranha domina geral essa lista aí. No total, 25 estados dos Estados Unidos preferem o Homem-Aranha, enquanto que o Batman ficou em segundo nessa pesquisa com 10. E o terceiro da lista é o Superman, com 4 estados. E em quarto teve um empate técnico com Wolverine, Capitã Marvel, Aquaman e Mulher Maravilha. E assim, quando você olha para esse mapa, realmente fica parecendo que o Homem-Aranha, a Marvel, são muito populares em relação a DC. Só que isso não é verdade, porque esse gráfico ele só está mostrando quem que é o líder, e não a diferença do primeiro e para o segundo. E é por isso que essa mesma pesquisa, ela tem meio que o market share, combinando todos esses dados para mostrar Marvel e DC. E aí vocês vão ver que não tem tanta diferença assim. A Marvel fica com 31,7 e a DC com 27,1. Então isso é meio curioso, porque parece que só pelo esse dado dos estados, que o Homem-Aranha é 5 vezes mais popular que o Superman. Mas isso não é verdade. O que realmente importa ali é esse market share da DC com a Marvel, e a gente vê que não tem tanta diferença assim. Agora, sem sombra de dúvidas, hoje eu vejo que o Homem-Aranha é de fato o herói mais popular que a gente tem. Os números refletem isso. A bilheteria do Homem-Aranha Sem Volta para Casa, os próprios 2 primeiros filmes do Tom Holland, mas eles fizeram um mar de dinheiro, principalmente o Longe de Casa. Isso tudo reforça o quanto que o Homem-Aranha sozinho, ele consegue fazer muito dinheiro. Agora, é curioso que quando a gente pensa apenas nas HQs, o Batman acaba sendo mais popular que o Homem-Aranha. Porque nos últimos 10 anos, quando a gente abre o top de HQs mais vendidas no mês, o Batman vende mais que o Homem-Aranha. Aliás, o Batman continuamente é a HQ mais vendida da DC. E por isso é a HQ mais importante que a DC tem nesse momento. E quando a gente compara esses números com as HQs do Homem-Aranha, é realmente surpreendente como que a HQ do Batman se sai melhor, mesmo com o Homem-Aranha sendo um personagem relativamente mais popular que o Batman. Contudo, essa popularidade ela não está restrita apenas aos quadrinhos. Tem quadrinhos, tem animação, tem filmes, e tem de uma forma geral com o público. E de uma forma geral com o público, com merchandising, com produtos e vendas, o Homem-Aranha, de fato, é mais popular que o Batman. Agora sim, eu achei realmente curioso os estados que o Batman acabou sendo mais popular que o Homem-Aranha. Porque um desses estados é o estado de Nova York, onde, vejam só, teoricamente, o Homem-Aranha deveria ser o mais popular. Porque o Homem-Aranha, que é conhecido por trabalhar na cidade de Nova York, você esperaria, que por consequência dele estar atuando em Nova York, isso fizesse com que os nova-iorquinos gostassem mais de Homem-Aranha. Não é o caso. Batman acaba sendo mais popular que o Homem-Aranha.
E eu realmente fico imaginando o porquê. Será que o pessoal do estado de Nova York acaba gostando mais dos temas que as histórias do Batman proporcionam? E assim, teve um comentário no meu post no Twitter que eu achei genial, que foi o pessoal justificando por que o Homem-Aranha não ganhou em Nova York. E o pessoal claramente debochando, né? Falando que foi por causa do J. Jonah Jameson, que fica manchando a imagem do Homem-Aranha com o jornal dele. E aí, por causa disso, a população de Nova York acaba preferindo o Batman. É óbvio que é zoeira, mas eu achei muito pertinente esse comentário. Contudo, veja só que curioso, porque o estado de Nova Jersey, que fica do lado de Nova York, esse é o estado que o Homem-Aranha é mais popular. E, historicamente, dentro do mapa da DC, Gotham City fica em Nova Jersey, ou algo próximo de Nova Jersey. Então, digamos assim, ó, que na casa do Homem-Aranha o Batman venceu, e na casa do Batman o Homem-Aranha venceu. Muito embora a grande maioria das pessoas não deve saber que o Batman atua em Nova Jersey, ou algo próximo de Nova Jersey, porque eles nunca falam de fato onde é que fica, sabe? Às vezes fica em Nova Jersey, às vezes fica em outro lugar, às vezes fica um pouco mais no sul, eles ficam mudando, às vezes é em Nova York mesmo, mas de uma forma geral, dentro do mapa, Gotham fica em Nova Jersey. Mas assim, ó, os outros lembrados na pesquisa, além do Batman e do Homem-Aranha, também chamam muita atenção, porque os estados que escolheram Mulher Maravilha são dois estados muito próximos, que é o estado de Maine e o estado de Vermont. Já a Capitã Marvel, que lidera em dois estados, que é Rhode Island e Delaware. Contudo, assim, ó, de longe, o que eu mais gostei foi do Capitão América ganhando no Alasca. Nada mais propício do que um herói que ficou congelado por 50 anos ganhar no Alasca, né? Convenhamos que isso é muito engraçado. E assim, um outro dado que acabou chamando muita atenção é que praticamente toda a parte sul dos Estados Unidos prefere o Homem-Aranha, com exceção de 4 estados. E uma coisa bem legal é que no estado de Kansas, o Superman ganhou. Porque todo mundo fala, né, que Smallville fica em Kansas, né, que o Superman foi criado em Kansas. E eu não sei se de alguma forma isso reverbera na cultura de Kansas lá, mas acabou dando que o Superman é o mais popular nesse estado. O que me parece totalmente de acordo com o Superman. Agora assim, ó, isso representa toda a verdade? É óbvio que não. Não tem como de fato saber quem que é o mais popular. A gente imagina que seja o Batman e o Homem-Aranha por causa dos dados que a gente tem à disposição. Mas nunca vai dar para saber com toda certeza qual que é. Porque assim, ó, eu lembro que nos anos 90 tinha a revista Herói, e a revista Herói tinha uma página ali que dizia os heróis mais populares entre os leitores da Herói. E ali naquele momento, os mais populares era tipo Cavaleiros do Zodíaco, Power Rangers, o Batman ficava em quarto, quinto, o Homem-Aranha ficava em terceiro, o X-Men ficava em quarto, mas o Batman não ficava entre os primeiros. E bem, acelera 25 anos no futuro, e hoje, de fato, poucas pessoas, pelo menos no Brasil, iriam dizer que Power Rangers e Cavaleiros do Zodíaco são seus heróis favoritos. E justamente porque isso é uma coisa muito mutável. Hoje, os heróis mais populares, de fato, são esses 4. Mas daqui a 20, daqui a 30 anos, a gente não sabe. E sabe por quê? Porque isso depende muito de como que essas empresas gigantes tratam esses personagens. Porque se a DC começar daqui a pouco a fazer um monte de animação do Lanterna Verde, um filme do Lanterna Verde, e começar a vender um monte de bonequinho do Lanterna Verde, talvez daqui a 10, 15 anos, isso reverbere numa popularidade maior do Lanterna Verde. A gente pode ver um pedaço desse fenômeno olhando ali para o Homem de Ferro e da Capitã Marvel. O Homem de Ferro, gente, convenhamos, ele nunca foi mais popular entre as crianças. Mas por causa do UCM, por causa dos filmes, por causa dos merchandising, por causa da Disney, o Homem de Ferro começou a ficar mais popular. E hoje ele consegue até ser líder de um estado ali, que é o Novo México. A Capitã Marvel também. É por isso que eu digo, é tudo relativo. E uma outra coisa que eu queria muito saber é se o Homem-Aranha Miles Morales ele poderia ser mais popular em alguns estados do que o Homem-Aranha Peter Parker. Porque aqui começou a falar um Homem-Aranha, não tem como fazer uma distinção. Até porque para fazer essa pesquisa eles só estão usando metadados da internet. Eles não estão entrevistando mesmo pessoas, não tem nem como saber. Mas se algum dia fizerem uma pesquisa presencial com todo mundo aqui, eu queria que eles separassem entre Homem-Aranha Peter e Homem-Aranha Miles. Só para realmente saber se em alguns estados o Miles é mais popular. Porque eu tenho a sensação que desde o filme do Aranhaverso, o Miles ficou muito mais popular. Mas muito mais popular. E eu queria que as pessoas quantificassem o quanto ele é popular e se ele conseguiria sozinho rivalizar com o Batman, a Mulher Maravilha ou mesmo o Homem-Aranha Peter Parker. Agora, mas você acha que realmente algum super-herói pode invadir o top 4? Não, assim, ó, é realmente difícil superar o top 4.
Batman, Homem-Aranha, Superman, Mulher Maravilha, eles são meio que, né, as imagens definitivas de super-heróis que a gente tem. E por causa disso, é realmente muito difícil eles serem superados em termos de popularidade. Mas é aquele negócio, nunca diga nunca, você nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Porque há 10 anos atrás, ninguém iria imaginar que a Arlequina ia ser o quarto pilar da DC. E hoje é. Talvez daqui a 10 anos a Arlequina não seja mais popular. Ou talvez seja até mais popular. Ou talvez venha um outro personagem e pegue o posto da Arlequina para ser mais popular. Talvez o Flash tenha uma sequência de 5 filmes maravilhosos e vire o herói mais popular de todos os tempos. Eu adoraria. Tem muito potencial no Flash. Mas são coisas que a gente só pode realmente ver. E com essas empresas que são gigantes e conseguem exercer pressão sobre uma cultura, para elas começarem a gostar de mais outros heróis. E aí, daqui a 10 anos, a gente vê quais são os mais populares. Agora, assim, vamos falar do próximo assunto, que é esse vídeo aqui dos dublês do filme da Batgirl, que acabou viralizando na internet. E assim, eu fiquei muito impressionado, porque é totalmente efeito prático. E a gente vê todo o treinamento que eles fizeram dentro dos estúdios, até chegar no local de gravação. E a pessoa que tá fazendo trabalho de dublê, cara, é realmente impressionante. Ela sai girando, agarra a árvore de Natal e acaba caindo. E foi muito legal porque depois eles colocaram toda a imagem final de como que ficaria no filme. E a gente vê que a câmera era uma grua, né, que fica embaixo e depois ela levanta e tudo numa espécie de mini plano sequência. E cara, é realmente muito chato, assim, ó, que esse filme realmente nunca vai sair. Porque assim, ó, eu continuo dizendo, tudo que eu vi nos bastidores desse filme era realmente um filme impressionante. Ah, o orçamento era pequeno. Ok, o orçamento era pequeno. Mas os caras estavam tirando leite de pedra, velho, porque tinha várias cenas nas ruas. Pô, tinha uma cena lá dos bastidores que tinha um carro pegando fogo, soltando fogo do nada, enquanto tava acontecendo uma perseguição, e tudo era efeito prático. Não tinha fundo verde. E, pô, é realmente uma pena que nessa época que a gente vive reclamando, ah, mas esse filme aqui só usa fundo verde. Ah, mas é dependência de fundo verde pra tudo, sabe? Fundo verde. E aqui a gente tinha esse filme com pouco orçamento, tentando fazer um monte de coisa prática. Porque assim, ó, você poderia não estar com hype pra esse filme, você poderia achar que ele ia ser ruim, mas esses diretores, eles eram bons, velho. Esses diretores poderiam ter feito um filme incrível. Ah, mas o filme ia ser ruim. Bem, agora não tem mais como saber. Todo mundo que assistiu o filme dizia que o filme era bom. E daí veio a equipe do Zaslav e disse que o filme era ruim, insustentável para um lançamento de Hollywood. E aí ficou meio que elas por elas, né? Um disse uma coisa, outro disse uma outra coisa. E como o Zaslav é o dono da Warner, prevaleceu a vontade dele, obviamente. Porque assim, ó, é realmente uma pena entre tantos projetos de super-heróis que usam uma tonelada de fundo verde a cada 5 segundos, logo o filme que não estava usando fundo verde acaba sendo cancelado. Então, assim, eu não sei, eu fico realmente chateado com esse negócio. Eu queria valorizar os efeitos práticos desse filme com pouco orçamento, porque eles estavam realmente tentando, velho. Eles estavam realmente tentando. Se o filme fosse ruim, fosse bom, eu queria poder dizer isso. E não que outros me digam se ele é bom ou não. Mas beleza, vamos pro próximo assunto, que é esse negócio do Superman. Pra quem não sabe, o Chip Zdarsky, ele tá escrevendo as HQs do Batman nesse momento. E o Batman tá tendo toda uma saga chamada Fail-Save, que aparece um robô com os protocolos do Batman e tudo mais, e no meio dessa confusão, o Superman aparece para ajudar o Batman. E bem, o que acontece? Na HQ mais recente, na qual o Superman iria fazer uma intervenção pro Batman, o Zdarsky disse que fez questão de não fazer com que o Superman usasse a visão de calor. E ele fez isso de propósito, porque no entendimento dele, a imagem de quando o Superman usa a visão de calor é para anteceder alguma coisa ruim que vai acontecer. Talvez um momento meio badass do Superman, talvez o Superman perdendo o controle, Superman virando do mal, e ele não gosta disso. Para ele, o Superman iria tentar fazer uma abordagem diferente e não iria usar a visão de calor. E é aí que surge a polêmica. Porque o que o Chip Zdarsky pensa é mais ou menos o que outras pessoas pensam. E esse negócio do Superman com olhos vermelhos, cheio de raiva, meio que mostrando que ele tá descontrolado, é uma coisa que foi muito explorada no filme do Batman vs Superman, mas principalmente no Injustice e em outros filmes e adaptações onde tem uma espécie de Superman clone do mal. Como na série do The Boys, né, que toda hora o Capitão Pátria aparece com um olho vermelho para mostrar que ele é do mal. É que ele tá descontrolado, que ele tá com raiva. E por causa disso, nos últimos 10 anos, começou a se associar muito o Superman com olhos vermelhos da visão de calor com um momento emocional do Superman. Um momento de fúria, um momento de raiva. E na opinião de muitos fãs do Superman
e também de algumas pessoas que escrevem, esse negócio de ficar com raiva com os olhos vermelhos meio que estragou a ideia da visão de calor. Porque a visão de calor é para ser apenas um poder que o Superman usa de vez em quando, e não para ser algo que simbolize o Superman fora de controle. Porque o Superman, teoricamente, ele tem controle total de suas emoções e de seus poderes. E é aí que surge a polêmica. Porque tem muitas outras pessoas que acham que essa discussão é uma bobagem. E que o Superman pode sentir raiva, e que o Superman, quando fica com raiva, pode ficar com o olho vermelho. E assim, ó, eu consigo ver méritos nas duas opiniões. Porque, sinceramente, eu acho super badass o Superman ali com raiva e os olhos vermelhos ali, sabe, fazer uma capa maneira com isso. Porque é uma coisa que sempre chama atenção. O Superman com raiva com os olhos vermelhos. É um artifício que a DC já usou diversas vezes nos últimos 10 anos para conseguir tentar vender mais HQ, para chamar a atenção numa nova saga que vai acontecer. E eu não consigo ver nada de errado nisso, sabe? Só que ao mesmo tempo, eu acho que esse artifício já tá muito manjado. E aí sim eu jogo culpa no Injustice, no The Boys, né, em outras adaptações que tem um Superman do mal. Porque um personagem como o Superman corrompido sempre foi um negócio que vendeu, principalmente pro público adolescente, sabe? Que gosta de ver uma briga, gosta de um negócio meio Dragon Ball com os heróis da DC, e para esse público sempre vai funcionar. O problema é que a DC apertou demais essa tecla nos últimos 10 anos, sabe? E eu acho que agora tá um pouco exagerado demais. E por causa disso, eu concordo 100% com o Chip Zdarsky. Porque agora, sempre quando as pessoas veem o Superman com os olhos vermelhos, parece que ele tá descontrolado, meio Hulk da vida, que ele vai sair socando todo mundo pra matar. E não é isso. O Superman tem controle de suas emoções. O Superman, no máximo, iria usar o olho vermelho dele ali, a visão de calor, pra dar uma ameaçada em quem que ele tá querendo ameaçar. No máximo. Mas não significa que ele tá fora de controle. Talvez numa situação extrema, talvez ele até possa passar por isso. Por exemplo, no Batman vs Superman. Quando o Lex Luthor sequestra a mãe do Super, né, e ele pergunta onde ela está. Ali é um momento bem utilizado da visão de calor como raiva. Porque é um momento atípico. A mãe do Superman foi sequestrada. Isso iria levar ele ao limite do estresse. Beleza, ali eu consigo entender, ali eu acho que foi bem utilizado. Só que desde então, isso vem sendo utilizado em cada edição, toda hora, em capa, em animação, em Injustice, em cópia do Superman, em outras animações e filmes. Chega! Então, que bom que estão querendo fazer um revival ao contrário desse negócio. Porque, assim, ó, se a gente parar pra pensar, faz muito mais sentido o Superman do mal ser um frio calculista do mal do que uma pessoa cheia de raiva. Porque, assim, eu me lembro daquele episódio do Superman, do desenho do Superman, que ele aparece como ditador do mal, que é o Admirável Mundo Novo, que é um excelente episódio do Superman. E naquele episódio, que é nos anos 90, bem distante da atual realidade do Superman com os olhos vermelhos, ele sequer usa a visão de calor naquele momento. Ele só aparece ali, olhando, ameaçando. Só com a presença dele já é o suficiente. Gente, porque ele é o Superman. Numa realidade onde ele virou um ditador do mal que mata, ele não precisa fazer mais nada. É só ele aparecer ali que as pessoas já vão estar morrendo de medo. Essa é a verdade. Ele não precisa da visão de calor para intimidar. Então, pro Superman do mal, eu acho que nem combina esse negócio de visão de calor que tanto utilizaram lá no Injustice. Mas enfim, na época foi utilizado, ganhou muita popularidade, era um artifício visual que ajudava a vender HQ, levou-se pros filmes isso daí, no Batman vs Superman, e continuou, até que ficou uma coisa totalmente desproporcional. E agora as pessoas só associam visão de calor com Superman com raiva. Infelizmente, é equivocado. A visão de calor deveria ser um poder tático do Superman, e não uma bengala de emoção. Até pode ser utilizado de vez em quando, mas não o tempo todo, como de fato vinha sendo utilizado o tempo todo nas HQs. Então assim, ó, concordo com o Chip Zdarsky, acho que ele tá certo. Mas enfim, gente, essas são as novidades de DC de hoje. Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, gente, é isso daí. Muito obrigado e dá-lhe DC! E esse foi o vídeo sobre a popularidade do Batman e do Homem-Aranha. E aí, gostaram, não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.